Agora também canto hoje. Apeteceu-me. Saudades. Boa segunda-feira, bom início do semana. Isso, uma boa semana para vocês. Muito belíssima semana. Olha, é um episódio com uma história especial. Todos os episódios são uma história especial. Este é especial por estas razões que eu vou passar. Ninguém sequer se atreve a dizer que não está a ser especial o episódio. Imagina, começar a mandar mensagens a dizer: este episódio não foi especial. Quer que devolva o dinheiro, é? Exato, para já. Não, isso até por acaso pode, não é taxado visual. Mas pode dizer assim: queres ver se para o ano estás cá tu também? Fica especial. Vê lá se não fica especial, corrida. Bom, agora depois de insultarmos os nossos ouvintes, vamos contar aqui um bocadinho. Eu sempre que vou a algum sítio, a algum lado, sobretudo os sítios até mais pequenos, gosto sempre de andar a bibliotar, às vezes até visitas a cemitérios, bem, de dia. Toponímia, mesmo. placas de casas, Sim, aqui nasceu Zé Carlos. Tal e qual. Porque às vezes em sítios mais inesperados conhecem figuras que não são figuras nacionais, mas que têm histórias absolutamente incríveis. É o caso de hoje. Eu há um tempo fui apresentar o nosso livro, Vamos Todos Morrer, ao vivo, a Raimonda, um convite da Junta de Freguesia de Raimonda. Uma gente muito fixe e muito simpática, que dinamiza muito, já tinham feito vários. Isto fica no Conselho de Passos de Ferreira. E tem um centro cultural muito giro e tinham lá tido vários escritores, tinham lá estado várias pessoas e fui lá, foi uma noite muito agradável. E perguntei ao presidente da Junta, o senhor Juscelino Moreira, que é um tipo também muito incrível, agora me pôs a juntar muito fixe. Senhor Presidente. Vou abreviar a história. Sim, uma figura daqui desta região. E falaram-me de uma pessoa, que é o nosso morto de hoje, que, por coincidência, eu andava nessa última semana, eu acho que te contei até esta história, andava nessa última semana, 2 semanas antes de ir a Raimonda, a pensar quem é que eu havia de trazer aqui para contar uma história que queria há muito tempo contar. E esta pessoa é a pessoa certa para contar essa história. Imagina as coisas que acontecem em Raimonda. Vamos lá então. Bem, o resto não posso contar, que eu também fui-me embora às 2 da manhã. Raimonda, neste dia, em 2016, não há muito tempo. Está fresco. Está mesmo. Não há com H. Sim. Vai passando pelos intervalos das chuvas. Em rádio é alguma ótimo. coisa lá vai ficar também sim. nas cabeças deles. E morria, também para justificar a taxa do audiovisual. Claro. E morria no Porto. Coisa boa não foi. Ninguém pode morrer no Porto. Eu só disse fui. Aos 95 anos. Já foi na hora. Sim, já estava o despertador a tocar lá atrás. Que não ouviu. Já estava um bocadinho duro de ouvir. Tiago, por amor de Deus, concentra-te. Falamos do padre português Alexandrino Bruxado. Alexandrino nasceu em 1920, precisamente em São Pedro da Raimonda, ou Raimonda, em Passos de Ferreira. É um homem ali da terra, tem lá a sua estátua e tudo. O que este homem viveu? 95 anos. 1920? 1920. Nossa, duas guerras, ditadura, revolução, e a história dele tudo. vai-se colar muito a uma das 2 guerras, no caso, a segunda, que foi a que ele viveu. Não sei se já tinha acabado. É incrível. Sim, mas é incrível. Claro, é aquela, sabes que eu estou estou cada vez mais adepto da história, aquela franquia que nós metemos nas datas, não corresponde nada a isso. Uma guerra, quando acaba em 44, claro que sim. são anos. Aliás, presenciamos isto com o que estamos a ver dentro da Europa, com as Ucrânias da vida e não sei o quê. Não há uma data, nunca vai haver uma data. Claro é assim, uma temporada enorme, ainda por cima 2 guerras que se colaram quase que em sequência, não é? Sim, é verdade. E ele vai ter um papel muito especial, não durante, mas depois da Segunda Guerra Mundial. Uau. Vamos dar assim uma aceleradela. Sabemos que ele vai ser padre, portanto vamos poder saltar já para o Seminário do Porto. Tumba. Podemos saltar até para a sua ordenação em 1944. Grande salto. Grande salto à ordenação. Sim, passámos pelo seminário, como se aquilo tivesse sido um chá, não sei o quê. Nossa Senhora me ajude. Que há grandes aventuras sempre no seminário. É verdade. Depois ele deu aulas de religião e moral, foi secretário do Bispo do Porto, promoveu a construção de casas para famílias pobres, esteve quase desde a primeira hora ligado à Cáritas Portuguesa. O que é a Cáritas Portuguesa? É um braço português de uma organização humanitária internacional católica chamada a Cáritas. Esta, particular em Portugal, foi fundada em 1944, olha, no ano em que ele tinha ordenado padre, por Fernanda Ivens Ferraz Jardim. Vamos trazê-la também. Calma, mulher muito interessante. E o nosso padre vai ser presidente da Cáritas do Porto. E é por isso mesmo que o trazemos aqui hoje. Ele vai ser responsável, e é a tal história que eu andava à procura de maneira de a contar,
pelo projeto que trouxe para Portugal, entre 1947 e 1958, crianças austríacas afetadas pela Segunda Guerra Mundial. Esse projeto que dura, bem, 11 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Foram mais de 5.000 crianças Acolhidas em Portugal. Acolhidas cá, Ok. sim. Portugal foi o terceiro país que recebeu mais crianças nestas circunstâncias, as crianças austríacas. A seguir à Bélgica e à Holanda. Também a Itália recebeu algumas coisas, mas Portugal foi o único país que recebe estas crianças que não tinha participado na guerra. E alguns desses estavam completamente destruídos, não é? Também eles Arrasados. próprios. Pois, Sim. claro. A razão era essa mesmo, são Pois, países completamente claro. arrasados. Tanto que não foram só crianças austríacas, havia também alemãs, francesas, húngaras, polacas. Portanto, estamos a ver o cenário de onde elas vinham. Isto é depois da guerra, isto começa em 47, claro. A esmagadora maioria das que veio para Portugal eram, de facto, da Áustria. Foi uma tarefa gigantesca, como se imagina, em termos logísticos, não é? A viagem começava em Viena, isto organizada pela Caritas Austríaca, que divulgava este programa de vir para Portugal, passar um tempo em Portugal, nas escolas, junto das crianças, também noutras organizações, junto dos pais, para convencer os pais a mandarem as crianças por um período de tempo. Eu não vou-lhe chamar uma colónia de férias porque tinha razões muito específicas, não é? Claro, a guerra já tinha acabado, não estamos a falar de pessoas que estavam a sair de situação de guerra, mas tinham as suas vidas todas absolutamente destruídas, e miséria, claro. e pobreza, e fome, e todas essas E coisas. de proteção, não é? Dar assim Também, uma zona de proteção, de Era isso limpeza, mesmo. claro. Era claro. exatamente essa a ideia. As crianças lá se inscreviam e depois eram escolhidas. Agora, a ideia era exatamente isso. Passar mais ou menos um ano, a ideia original até penso que eram 9 meses ou isso, mas depois quase toda se estendeu, um ano, num país que estivesse em paz e que, ao contrário de onde elas viviam, não fosse um cenário onde os escombros, as escolas destruídas, as casas destruídas. Isso é e lindo. situações piores. Sim, foi um plano da Caritas muito, muito bonito nesse sentido, claro. E depois do lado de cá também era feita uma seleção das famílias que as iriam acolher e que se inscreveram neste programa. Claro, e eram avaliadas quanto à sua situação material, financeira e também moral, não é? Isto aqui numa avaliação muito subjetiva que ficava ao cargo dos critérios da Caritas portuguesa. Portanto, não é. Houve famílias em todo o lado do país, Algarve, Alentejo, Douro, acho que mais para cima também era um castigo ainda para as crianças, não precisam ir mais para cima do Douro. Tem que ser. Eu sei que estava dar uma lefadazinha. Estava a ver Claro, que está a ficar quem que ia levar e estava a ver quem que ia levar com. Não era maldade também, assim. Sim. Coitadas. Bem, vamos lá. Havia um padrão nestas famílias, claro. Pertenciam a uma elite financeira, algumas até ligadas ao regime. Houve até o mito que a família do Salazar tinha ela própria acolhido algumas crianças, mas não há nada que pareça indicar que isso foi assim. Ainda assim, claro, era um programa do imenso agrado do ditador, do Salazar, quer a nível humanitário, até religioso, quer a nível de deixar bem vista a ditadura internacionalmente. Sobretudo Um lugar de acolhimento, não é? Sim, é verdade. Claro, porque logo a seguir à guerra é quando a ditadura se torna absolutamente insustentável em termos internacionais, porque com colónias, uma coisa que deixou de existir, não é? Não estava-se a passar por toda essa farsa seguinte. caiu, não é? Cai. Claro, é um Todo bocadinho. esse Só que isto mapa. serve também um bocadinho de cartão de visita, de amenizar a ditadura, sobretudo a visão internacional de Portugal e da ditadura. Até porque Portugal era anunciado às crianças e aos pais austríacos como o paraíso. E no contexto europeu era, de facto, um paraíso. Era um país tranquilo, em paz, cheio de sol. Portanto, era, de facto, um paraíso. Agora, e lá vinham as crianças, estas 5.000 não vieram todas na mesma leva, isto foram ao longo destes 11 anos. Faseadamente. Né? Sim, é verdade. É incrível que isto está cheio de camadas. Isto é uma história que está cheia de É camadas. muito incrível. Incrível É esta muito, história. uma história mesmo fascinante. Agora, o paraíso desmerecia logo um pouco com a viagem, não é? As primeiras ainda vieram de avião, organizou-se a viagem de avião, mas depois as seguintes já iram de comboio para Génova, penso eu, e depois daí de barco para Lisboa. Foram mesmo, isto é mesmo, foram ao Skyscanner e disseram: não, isto está muito caro. Mas foi por de avião. custos. E Não, depois claro. juntar coisas mais baratas. Foi mesmo A viagem por mais razão de barata é custos. autocarro, comboio e avião. Não foi comboio, mas foi. Que A horror. maioria delas fizeram a viagem toda de comboio. Não era nada fácil, demorava uma semana esta viagem e sem grandes condições. Não eram comboios que tivessem cama. Portanto, elas, coitadinhas, saíam com aquela coisa, vamos para o paraíso, e depois muitas delas ali passavam um mau bocado naquela semana,
mas depois à chegada elas lá vinham, traziam cada uma um cartão com o seu nome ao pescoço, e as famílias de acolhimento lá estavam à espera. Os primeiros tempos foram um choque cultural normal, são crianças, algumas delas francamente pequenas, 8, 7, 9, 10 anos. A A língua, absolutamente. Não falavam uma palavra, falavam Pois. apenas alemão, não falavam uma palavra de português. E quem é que aqui falava alemão, não é? Que percentagem? Talvez já Talvez alguma coisa. alguma elite, alguma, sim, assim. mas de facto quase ninguém Pois, falava. pois. De facto, mas entende-se, umas crianças são de uma plasticidade É verdade, gigantesca. também, sim. Pois a comida é uma coisa completamente diferente, não é? Schnitzel, quer schnitzel? Vai lá. Vai, toma aqui um chinês. Coitadinhas. Mas também mal não mas ficaram, houve um também não cuidado. vamos agora. Não, mas habituam-se. Uma sopa de feijão é trocada na boa para essa porcaria Tal e toda. qual, a cidade portuguesa. E depois as saudades dos pais, naturalmente. Claro. Agora, nós lemos toda esta história, nós lemos em entrevistas aos adultos, que hoje são essas crianças. Depois havia o outro lado. Eram crianças que vinham de lugares devastados pela guerra, também pela pobreza. As crianças mais velhas lembravam-se, tinham memórias da guerra, claro, e muitas delas tinham perdido ou o pai ou outras pessoas da família, e, portanto, vinham de situações de choque absoluto, né, de trauma, onde de repente chegaram a um sítio, uma quinta no Douro, uma planície no Alentejo, com uma família simpática que as acolhia, ainda que não falasse a sua língua. Com outras Com os crianças vestidinhos, que não sim. tinham tido qualquer tipo de realidade Sim, próxima. sim, sim. Vão brincar com os teus dessa. irmãozinhos, Claro, com essa história toda. Claro, deves ter parecido de facto um paraíso. E falas muitas as raparigas, nesse caso, que falam dos vestidos bonitos que as famílias de acolhimento tinham preparado, dos lacinhos no cabelo, que era uma realidade que já não tinham na Áustria, onde as pessoas viviam pessimamente depois da guerra, claro. Agora, com a rapidez típica das crianças, aprenderam muito rapidamente a falar português, habituaram-se à comida, à família, a quem a maior parte chamava pai, mãe e os seus irmãos, claro. Não perderam contacto com a família biológica por carta, era uma das regras deste programa, tudo supervisionado pela Caritas Austríaca, que estava em Portugal, e que lá iam umas senhoras, talvez até uma princesa de Liechtenstein, que era a senhora que andava, Que incrível. que andava a ver se estava tudo a correr bem. Houve pontualmente casos que não se habituaram, quer a família, quer a criança, mas foram a grande exceção. maioria, A grande claro. exceção, sim. Correu bem. E no fundo acabou por ser um ano de férias em Portugal. Um gap year, não é? Foi. Estas Vindo crianças de não outra iam às zona. escolas, não estava previsto que fossem à escola, claro. E depois foi um ano de descanso que com certeza terá ajudado a tirar da cabeça as memórias do que elas tinham vivido. Como tinhas dito, é mesmo quase a fazer um reset ali às cabeças. E depois, ao fim de um ano, há o regresso, que foi para muitas e para muitas famílias de acolhimento muito penoso e triste. Foi um novo choque de sair de uma. Sobretudo em idades mais novas, né? As crianças. Agora esta é a minha realidade. E o regresso à Áustria foi muito traumático para muitas delas. Já não falavam alemão, as mais pequenas, falavam já só português, uma língua que os austríacos fazem gala e não falar. Né? Não está muito longe. E agora longe da estavam verdade. habituadas ao tal cozida portuguesa, lá tinham que ser os schnitzel, elas perguntavam: mas isto é o quê? Isto é tão fininho, isto é vitela, isto Isto é. é- Isto é o quê? é que isto- Exatamente. isto é para comer. Estes nudez por cima, isto é o quê? Não, brincar um bocadinho, claro. E depois estavam também habituadas e apegadas a outras pessoas. Tadinhas, isto deu a volta Foi duas péssimo. vezes, não é? Coitadinhas, sim. Aliás, em alguns casos, o dano na relação com os pais biológicos durou para sempre. E por isso, hoje em dia, o acolhimento de crianças no estrangeiro é uma solução só de último recurso, já não é uma prática comum. No caso de muitas destas crianças, a ligação a Portugal nunca se quebrou e começaram a organizar-se encontros e lá vinham elas, adolescentes e depois adultos, visitar os seus pais e os seus irmãos portugueses. E houve até quem voltasse e quem ficasse por cá e que se mudasse para Portugal e hoje em dia vive. Que incrível. Vive e é português. Houve adoções legais ou até informais, pessoas que não foram adotadas legalmente, mas que estes pais de acolhimento lhes deixaram toda a sua herança, como filhos verdadeiros, claro. Entre muitos nomes, deixo aqui um que se tornou tão português que até foi toureiro, um toureiro famoso, Gustavo Zenkel, que já morreu. Sugerimos também que vejam o filme documentário Viagem ao Sol, que estreou há muito pouco tempo, que é sobre a vida destas crianças em Portugal e que mostra também a parte com traumático que também foi esta experiência. Quanto ao nosso padre, ele continuou presidente da Caritas do Porto até morrer com quase 100 anos, como já falámos. Claro que é impossível falar desta história sem nos lembrarmos de outras histórias que nós ouvimos hoje de outras crianças refugiadas vindas da destruição da guerra. E é preciso pensar em como a Europa, um continente que teve mais de 40 milhões de refugiados depois da Segunda Guerra, tenha hoje uma relação tão complicada com outros refugiados vindos de outros continentes e de outras guerras. Acabamos com uma citação que encontrei num trabalho académico de Ana da Silva Pinho, fazendo aqui a vénia, sobre este assunto. A citação é de Alenor Martinowski, uma das crianças austríacas, hoje uma adulta, que foi recebida naquela altura em Portugal. Diz ela: acho que hoje em dia seria difícil encontrar essa
prontidão para abrir os braços e as famílias e a casa e o seu ser a crianças de uma cultura estranha, de um país estranho, em circunstâncias estranhas. E é uma pena que nós, como humanidade, não tenhamos progredido nesse sentido. O padre Alexandrino Bruxado morreu faz hoje 8 anos.